Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Fábio David, sou estudante do curso de Automação Industrial do Instituto Federal do Ceará, o IFCE, no campus de Juazeiro do Norte. Esse vídeo seminário vai compor a segunda nota da disciplina de Redes de Computadores da professora Régia Thalina. Eu vou falar para vocês sobre redes ATM. Vou falar, dentre outros tópicos, sobre o seu conceito, vou fazer uma comparação com as redes X25, com as redes Frame Relay também. Vou falar sobre sua relação com o modelo OSI, sobre seu funcionamento, sobre suas camadas e algumas de suas aplicações. Mas primeiro, o que são redes ATM? ATM é uma abreviação para Asynchronous Transfer Mode, ou, em português, modo de transferência assíncrono. É uma tecnologia de rede baseada na transferência de pacotes relativamente pequenos, que a gente chama de células, que possuem um tamanho definido. Esse tamanho definido dessa célula permite a transmissão de áudio, de vídeo e de dados pela mesma rede. O modelo ATM usa um protocolo orientado à conexão, no qual um circuito virtual deve ser estabelecido entre dois pontos antes que a troca real de dados se inicie de fato. Esses circuitos virtuais podem ser permanentes, que são conexões dedicadas, normalmente pré-configuradas pelo provedor de serviços, e também podem ser comutados, que são configurados sobre uma base por chamada e são desconectados quando a chamada termina. Aqui a gente pode ver algumas características desses protocolos orientados à conexão que estão presentes nas redes ATM, que são circuitos virtuais estabelecidos previamente, garantia de ordem e integridade dos dados, e também é usado em redes de voz e vídeo, que é o que a gente já falou. Mas e comparando com as redes X25? Esse conceito de circuito virtual também é usado em outras redes, como a X25 e a rede Frame Relay também, que funcionam como uma simulação de uma rede por comutação de circuito em cima de uma comutação de pacotes. Mas há algumas diferenças entre elas, começando pelo contexto de criação de cada uma. As redes X25 foram criadas em uma época em que a conexão entre a rede local e a rede da operadora de telefonia tinha de ser feita por um canal analógico. Já as redes Frame Relay foram criadas na época em que as conexões digitais surgiram. E as redes ATM foram criadas depois disso. Elas também usavam a conexão digital por fibra óptica e não por cabos convencionais, que era o caso das outras duas. Outra diferença é a taxa de transmissão. As redes ATM suportam uma taxa de transferência de entre 25 e 622 megabits por segundo, sendo que a mais utilizada é a de 155 megabits por segundo, enquanto a X25 opera a 64 kbits por segundo e a Frame Relay com 2 megabits por segundo. Então a gente pode perceber que é uma taxa alta comparada com as outras duas. Em relação ao modelo OSI, assim como o X25 e o Frame Relay, o ATM trabalha nas camadas mais baixas do modelo OSI, como a camada física e a camada de enlace, e por isso ela precisa de um protocolo trabalhando acima dele. Vários protocolos podem ser usados, como o TCP/IP e o próprio Frame Relay. Sim, é possível usar as redes ATM para transportar quadros de Frame Relay. Mas como funciona essa relação com o modelo OSI? Vamos lembrar o seguinte: a camada física do modelo OSI é responsável pela transmissão de bits de dados através do meio físico, enquanto a camada de enlace de dados é responsável pela detecção de erros e correção desses erros, e também pelo controle do fluxo dos dados. E a arquitetura ATM é responsável pela comutação das células ATM, que são unidades de dados fixas de tamanho pequeno, como a gente já falou. Daí, a tecnologia ATM é implementada nas camadas mais baixas do modelo OSI para permitir a transmissão de dados
em alta velocidade e em baixa latência. É importante lembrar que o modelo OSI é um modelo conceitual e não uma tecnologia específica, enquanto a arquitetura ATM é uma tecnologia de rede específica, que implementa alguns dos conceitos do modelo OSI. Quanto ao seu funcionamento, no ATM, cada canal virtual é identificado por um número de 24 bits, com um campo de 8 bits chamado VPI, o Virtual Patch Bits, e outro de 16 bits chamado de VCI, que é o Virtual Channel Identifier. A identificação desses canais normalmente é chamada de par VPI-VCI. Essa divisão de identificação facilita na hora dos switches de rede definirem o caminho de origem até o destino. Analisando essa imagem, a gente pode perceber que todos os circuitos virtuais ligando o switch 1 até o switch 2 vão utilizar o mesmo número de VPI, já que todos os circuitos virtuais estão usando o mesmo caminho de origem até o destino. Vamos ver também que todos os circuitos virtuais ligando o switch 1 ao switch 3 possuem um outro número de VPI, diferente do primeiro caso, só que ainda assim com o mesmo número entre eles. Já os números VCI identificam qual circuito está sendo usado dentro daquele caminho, dentro daquele VPI. Veja que os circuitos virtuais, entre os caminhos diferentes, podem usar o mesmo número de VCI, já que o número VPI usado é diferente. Então, por exemplo, entre o switch 1 e o switch 2, a gente tem o VCI 1. E entre o switch 1 e o switch 3, a gente também tem o VCI 1, porque são canais diferentes, então pode ser usado o mesmo VCI. As redes ATM geralmente são redes públicas e a estrutura pode ser alugada para conectar redes fisicamente distantes, como, por exemplo, ligar duas redes de uma mesma organização. Quando você contrata o serviço ATM, geralmente você pode escolher um desses serviços, dependendo de sua necessidade de custos e de serviço também, que é o CBR, que tem taxa de transferência constante, o VBR, o ABR e o UBR. O CBR, como eu falei, você define a velocidade do link de sua rede com a rede ATM, e essa velocidade vai ser sempre a mesma. Já o VBR, ela significa taxa de transferência variável, que embora o provedor da rede defina uma taxa de transferência, ela não é fixa. Dois tipos de serviços são disponíveis aqui, que é o RT-VBR, que é o Real Time VBR, para transmissões em tempo real, por exemplo, de telefonia, e o NRT-VBR, que é o Non-Real Time VBR, que são para aplicações que precisam de sincronia entre o receptor e o transmissor. O próximo é o ABR, que é taxa de transferência disponível, que especifica uma taxa de transferência mínima, e a taxa de transferência aumenta automaticamente se a rede estiver descongestionada. E o UBR, que é taxa de transferência não especificada, que não garante nenhuma velocidade de transferência. Isso é, a velocidade não é predefinida. Eu vou dar uma pausa aqui e em seguida a gente continua com a parte 2.